Bom dia, meninos, que é o professor Cristiano, de Sociologia. Vamos trabalhar um tema que é um dos temas mais abordados na sociedade brasileira e nas políticas econômicas do mundo, que é a questão agrária, a questão fundiária. E esse assunto, ele faz referência à distribuição de terras, né? A formação de uma sociedade em que, em cada período histórico, ela vai se estruturar, se ancorar em um sistema econômico, né? Então, falar de reforma agrária, falar de estrutura agrária, principalmente nas questões da formação socioeconômica do Brasil, é voltarmos ao período da colonização. Logo após a chamada crise da Baixa Idade Média, onde a sociedade medieval entrou num processo de crise profunda, diretamente ligado à peste negra, guerra e fome, essa estrutura impulsionou, ou seja, essa condição social impulsionou o homem a buscar novas soluções e práticas que pudessem resolver o problema da crise da Baixa Idade Média. E essa crise estava diretamente ligada à questão fundiária, à questão da terra, né? Ou seja, o solo europeu naquele momento, diante da escassez de uma técnica adequada de produção, ele se torna improdutivo, né, devido às sucessivas práticas de agricultura em uma mesma propriedade, sem utilizar as devidas técnicas, né, de reconstrução do solo após um longo período de produção. Então, a peste negra, guerra e fome fez com que as sociedades europeias se organizassem em um processo chamado expansão marítima comercial. Dentro dessas questões da expansão marítima comercial, uma era característico, que era a busca por terras agricultáveis, né? E quando se fala na formação fundiária, ou seja, na estrutura fundiária do Brasil, nós já, logo de início, percebemos que foi uma sociedade construída em cima de uma distribuição desigual da terra. Quando a gente fala da distribuição de terras aqui no Brasil, a gente volta lá no Tratado de Tordesilhas, né, onde Portugal e Espanha, os chamados países ibéricos, assinaram tratados de divisão da América entre as duas potências marítimas da época. O primeiro foi o Bula Intercoetera, que era um tratado que dava a 100 léguas a oeste de Cabo Verde todo o território aos portugueses. A 100 léguas a oeste de Cabo Verde daria aos portugueses apenas o Oceano Atlântico, uma parcela do Atlântico. Os portugueses, obviamente, não aceitaram esse tratado e estabeleceram um novo tratado, sob o olhar da Igreja, obviamente, e esse tratado se chamou Tratado de Tordesilhas, que aí sim, a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, dava aos portugueses todo o litoral brasileiro. Ali nós vamos dividir, né, a história do Brasil em dois períodos. Um deles, caracterizado como período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, onde não houve uma efetiva colonização dos portugueses aqui no Brasil. Aquele momento foi aquele momento em que havia uma relação de trocas comerciais entre os portugueses e os nativos aqui presentes. Essas trocas comerciais, obviamente, giravam em torno de bugigangas e madeira, pau-brasil, né? Onde os portugueses utilizavam essa madeira no sentido de comercializar o pó vermelho dentro da madeira, do pau-brasil, né? E vendia esse pó para a Inglaterra tingir tecidos lá nos primórdios das indústrias manufatureiras inglesas. Então, quando se fala do processo de distribuição de terras aqui no Brasil, o Brasil, a partir de 1530, né, foi efetivamente colonizado, né, devido ao temor português de perder o território brasileiro para outras nações que estavam rondando o litoral brasileiro. Então, o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias, doadas a 12 capitães donatários. O que significa isso? Significa que o Brasil, naquele momento, foi dividido em 15 faixas de terras, né, que se pautavam em cima de uma estrutura chamada plantation, que é latifúndio, são grandes extensões territoriais, monocultura, trabalho escravo e mercado externo. Ou seja, a origem da distribuição fundiária no Brasil se deu através de grandes latifúndios. Latifúndios esses, né, representados pelas capitanias hereditárias, que serão a base, né, da nossa estrutura fundiária até hoje.
ou seja, um país onde se caracteriza como uma das maiores concentrações de terra em toda a história da humanidade. Agora vamos entender um pouco, né, esse processo produtivo, porque o Brasil é um país que se desenvolveu amplamente dentro dos conceitos agrários, agrícolas. Então hoje nós vamos entender um pouco do que vem a ser essa questão da prática, da relação que o homem tem com a terra, né, que durante muitos anos foi e ainda continua sendo uma relação de poder, e como que ele trabalha essa terra. Bom, primeiro o conceito do trabalho vem da agricultura, né, que é técnica de plantio e uso do solo. Qual que é o objetivo dessa prática? Alimentação, matéria-prima. Porém, nos tempos modernos, essa questão de ser apenas alimentação já está ultrapassada, né? Porque boa parte dela traz uma ideia de muito mais de acúmulo de capital, né, primitivo, ou seja, acúmulo de dinheiro, do que propriamente dito o bem-estar social. Porque nunca se produziu tanta comida no mundo e, ao mesmo tempo, nunca se percebeu a continuidade da fome que assola a humanidade, né? Fatores de produção: a terra, obviamente, o trabalho, que é a mão de obra. Esse trabalho, ao longo do tempo, ele foi passando por transformações, principalmente pela mecanização do campo, promovendo ali o dito êxodo rural. E dinheiro, né? É uma outra característica própria desse processo produtivo agrícola. Sistemas: intensivo, que dispõe-se mais dinheiro, e extensivo, que dispõe-se de mais terras. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Classificação dos sistemas: subsistência, ou seja, você pode plantar e colher para o próprio consumo. Comercial, para o consumidor. Especulativo, para exportação, que é o caso do plantation, das chamadas commodities brasileiras. O que são essas commodities brasileiras? É a soja, é o trigo, enfim. Itinerante, com queimada, destocada e semeadura. Científica, moderna, de países desenvolvidos. Jardinagem tradicional, mas com técnicas aprimoradas. Então, nós temos aqui a classificação dos sistemas produtivos no âmbito da agricultura, certo? As principais características desse modelo aqui no Brasil. Primeiro, não apresenta área que impeçam, né, a prática, ou seja, não apresentam áreas que impedem a prática da agricultura. É um país com dimensões continentais, onde a prática da agricultura é uma coisa muito comum. Pequena parte da área total é ocupada, né? Ou seja, nós percebemos e entendemos, diante de estudos e pesquisas e dados, que o latifúndio produtivo no Brasil ocupa um vasto território. Os solos mais férteis, as máquinas mais modernas e outras tecnologias são para produtos de exportação ou agroindústria, né? Então, nós percebemos que o Brasil, dentro desse conceito de produção agrícola, ele tem um papel de muita importância no cenário internacional, né? Principalmente nesse momento de pandemia, o Brasil é um dos países que mais exporta gêneros agrícolas para o mundo todo. Não só agora, mas desde sempre. O mercado interno fica em segundo plano, obviamente. Por quê? Porque a exportação ela gera mais lucro, né? Porque você acaba comercializando em dólar. E isso vai, a diminuição desse produto, ou seja, desse produto agrícola aqui no Brasil, que ele é destinado à exportação, por exemplo, se nós destinamos aí 70% da nossa produção de arroz para fora, obviamente nós teremos uma carência, né, desse produto agrícola aqui e, consequentemente, o aumento de preço. Pequena participação no setor do PIB, né? Participação significativa nas exportações, e é o maior exportador mundial de soja e carne bovina. Ou seja, o Brasil é um dos países com uma importância muito grande nesse processo de desenvolvimento da agricultura. No entanto, no decorrer das aulas, nós vamos entender que essa estrutura fundiária brasileira, ela gerou e continua gerando conflitos, principalmente porque o Brasil ainda não entendeu o real significado da democratização da posse da terra. Obrigado, meninos. Tenham um bom dia. Dando continuidade, desculpe, ao nosso estudo sobre reforma e estrutura agrícola no Brasil e no mundo, o Brasil também conta com o maior rebanho bovino comercial do mundo, né? Ou seja, o Brasil hoje ele é um país com uma importância significativa na exportação, tanto das commodities, né, quanto da questão do rebanho bovino, né, o gado de corte, o gado de leite.
Aumentam as exportações de álcool e combustível. Também não podemos negligenciar o fato de que boa parte dos latifúndios produtivos hoje no Brasil trabalham com a produção de cana-de-açúcar, né, para fomentar a indústria de combustível no Brasil e no mundo. Aumento constante da produtividade, modernização tecnológica e financiamento. Ou seja, a modernização da agricultura é um ponto chave forte dentro desse conceito do agronegócio. Agora, o que vem a ser o agronegócio, né? O agronegócio ele favorece o crescimento das cidades interioranas, obviamente, porém, esse crescimento ele se concentra, né, apenas nas mãos daqueles que detêm a posse da terra. O país é o quarto maior produtor mundial de transgênicos, ou seja, em relação à área plantada, e o quinto em valor de mercado. Estrutura fundiária. Vamos entender mais ou menos o que vem a ser essa estrutura fundiária, o desenvolvimento dessa estrutura fundiária no Brasil, né? Primeiro, Brasil colônia, sistema de sesmarias até 1820, né, que é justamente aquele momento em que Dom João VI abdica do poder e volta para Portugal, e Pedro I assume ali, né, de 1808 a 1822, mais ou menos. Brasil Império, Lei de Terras. Essa Lei de Terras aqui, ó, essa Lei de Terras ela foi escrita, né, ela foi desenvolvida por Pedro II, em 1850. E essa Lei de Terras ela é uma das principais responsáveis pela má distribuição, né, da estrutura fundiária no Brasil. Por quê? Porque foi no governo de Pedro II, né, no segundo reinado, chamado Brasil Império, que iniciou-se todo o processo de leis abolicionistas, ou seja, lei do sexagenário, lei do ventre livre, a chamada Lei Áurea, né, que culmina com a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, mas nós tínhamos ali um caminho em direção ao processo de abolição. E esses escravos, né, que já haviam sido libertos, como lei do ventre livre, lei do sexagenário, todos esses escravos libertos, eles acabavam ocupando terras devolutas do governo. E chegou um momento em que houve uma queixa da elite aristocrática brasileira, da aristocracia brasileira, de que os negros escravos que tinham sido libertos estavam ocupando terras devolutas e ali construindo a sua estrutura fundiária. E para impedir que, né, os alforriados, naquele momento, ocupassem a terra, ele cria a Lei de Terras em 1850, e essa lei dizia que, para ter a posse da terra, você só poderia mediante a compra. Ou seja, o escravo liberto, ele não tinha, o ex-escravo liberto, ele não tinha condições nenhuma, e ele foi limitando, né, a ocupação da terra pelos escravos que haviam sido libertos. Em 1964, aqui a gente já está falando já do regime militar, né, criou-se o Estatuto da Terra, que estabeleceu um módulo rural, uma área suficiente para dar sustento adequado a uma família de 4 pessoas e que nela trabalhe. Ou seja, esse Estatuto da Terra era o início de um processo de distribuição de terras, ainda ineficiente, mas é o início, certo? Falaremos sobre a interferência dos políticos brasileiros, ou seja, dos republicanos, da história republicana brasileira, em relação à distribuição de terras no Brasil. Obrigado, meninos, e um bom dia.